Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Egito Antigo. Isso mesmo, vamos hoje falar sobre dois aspectos. Vamos falar sobre a localização e sobre o processo de unificação do Egito. E eu já vou pedir a você que deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nada por aqui, tá certo? Então vamos pro vídeo. Vamos começar a conhecer um pouco mais do continente africano? Pois é, esse, gente, é o continente que tem uma grande diversidade de povos e de culturas, e o estudo da história africana antiga é um dos estudos mais interessantes da gente fazer aqui. Então, quero convidar vocês a prestarem atenção aí que nós vamos estar falando de dois povos africanos da antiguidade. Primeiro vamos falar sobre os egípcios e mais futuramente vamos falar sobre os cuxitas, tá certo? Bem, como nós já sabemos, são muitas as curiosidades, são muitos os filmes, são muitas as imagens que nós vemos e que nós rememoramos aí a respeito do continente africano. Entre eles, as grandes pirâmides de Gizé, que foram construídas entre 2550 a.C. e 2470 a.C. Então, muitas produções cinematográficas foram construídas, baseadas nas histórias, nos relatos, em tudo que tem até hoje desenvolvido pelos estudiosos europeus a respeito desse continente. Mas temos também ainda muita história para ser descoberta. Então, os estudiosos eles disseminaram a ideia de que os africanos eles eram um povo sem cultura. Então, logo no início, quando começaram a pesquisar, eles tinham essa visão de que não merecia estudar, não merecia conhecer a história dos povos africanos e que esse era uma região, era um setor que não carecia de desenvolver nenhum estudo de história, tá certo? Mas na segunda metade do século XX, essa situação começou a mudar. E alguns pesquisadores passaram a considerar a história da África com base na visão de mundo dos próprios africanos. E começaram então a combater assim, os preconceitos que eram difundidos por um ponto de vista da história que tinha a Europa como referência. Então, eles passaram a pesquisar e a entender melhor a respeito da história da África a partir da visão dos próprios africanos e não da visão eurocêntrica, que os pesquisadores europeus estavam sempre pesquisando e escrevendo. Para isso, eles utilizaram como principais fontes de estudo os antigos relatos escritos, escritos principalmente sobre os egípcios, escritos gregos em língua latim, escritos árabes, que serviram como objetos de estudo para se compreender a história da África. Além disso, também utilizaram vestígios arqueológicos e a tradição oral, tudo o que era contado, tudo o que era passado de uma geração para outra. Ao analisar, então, essas fontes históricas, eles revelaram aí a grande riqueza cultural dos povos do continente africano a partir de cada uma dessas pesquisas, de cada um desses estudos, certo? Outra coisa que chama atenção é que, enquanto a tradição oral, ela, até recentemente era negligenciada, era vista aí com maus olhos, passou a fornecer muitas informações. Então, aquilo que antes eles achavam que não servia, passou a ser fonte de informação também para o conhecimento da história das sociedades africanas, além de permitir que se saiba mais sobre os valores que fundamentaram, que deram origem às culturas nativas da África. Então, desse modo, a tradição oral
passou a revelar ao historiador um conhecimento que os africanos transmitiram de geração em geração ao longo dos séculos e que muitas vezes não se encontra nos relatos escritos. Então, a soma do trabalho feito com as pesquisas de arqueologia, com as possibilidades de compreender sobre os objetos, né, sobre os vestígios que são encontrados até hoje nos sítios arqueológicos africanos, somado àquilo que se encontra na tradição oral, né, vai nos dar pistas importantes para construir aí, né, essa história do continente africano. Mas ainda temos muita coisa para, né, pesquisar e para descobrir também. Então hoje nós vamos começar falando sobre a localização, certo? Nós sabemos que o Egito fica no continente africano. E lá no continente africano, então, nós temos uma das vertentes aí principais para entendermos sobre a história do Egito, que é o rio Nilo, tá? O Egito, gente, está localizado no nordeste da África e tem aí a proteção dos seus invasores também sendo feita pelo deserto do Saara. Então, o deserto do Saara contribuiu para proteger ainda mais a respeito, né, proteger ainda mais essa região dos ataques dos invasores. Outro elemento importante é a fertilidade causada pelo rio Nilo durante o processo das enchentes. O que acontecia era que o rio Nilo, durante o período de cheia, que acontecia aí entre os meses de junho e setembro, produzia a fertilização do solo. Então, produzia uma camada de humus sobre a superfície e que, né, facilitava aí a fertilização da terra e fazia aí um favorecimento para a produção da agricultura. Outra questão importante é que o rio Nilo, ele também vai ser motivo de grandes inundações e, por isso, causa preocupação à população antiga. Então, nós temos o aproveitamento desses períodos onde nós não tínhamos a cheia do rio Nilo, para também fazer as construções dos canais de irrigação, das grandes barragens, para controlar o avanço das águas. Ainda nessas construções, né, nessas grandes obras hidráulicas, nós temos aí, né, o surgimento do termo civilizações fluviais, tá? Então, durante esse processo da construção dos canais de irrigação, do aproveitamento da água dos rios, né, que nós temos nessa região, nós vamos ter, né, o Egito sendo conhecido também por uma dessas civilizações fluviais, assim como a Mesopotâmia. Então, nessas civilizações fluviais, como era o Egito e a Mesopotâmia, eles aproveitavam a água dos rios para fazer aí o cultivo de alguns cereais. Entre esses cereais nós temos o trigo, o centeio e a cevada. E além disso também produziam legumes, né? Esses legumes, frutas, linho, tudo que era produzido era vendido não só para os outros países, as outras regiões que nós temos no continente africano, como também era enviado para comercialização na Europa. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco a respeito da unificação, tá? Na verdade, o Egito, ele bem nos seus antepassados, eles eram governados por reinos diferentes. Não havia ainda a organização de Estado, de país, como nós conhecemos hoje. Então, nós tínhamos aí, né, os primeiros assentamentos humanos, as primeiras vilas, cidades sendo organizadas pelos nomos, tá? Eram os chamados nomos. E nesses nomos, nós tínhamos aí os nomarcas, que eram quem chefiavam essas regiões. A partir da organização, então, dos nomos, nós tivemos o surgimento dos reinos. Esses reinos africanos do Egito foram divididos em Alto e Baixo Egito. E aí temos uma curiosidade muito importante. O Egito, que nós chamamos de Alto Egito, era no sul. E a região que nós tínhamos aí chamado de Baixo Egito era no mapa na região norte. Vou colocar bem aqui do lado para que vocês
vocês deem uma olhadinha novamente. Então, nessas regiões aí mais ao alto, né, no mapa, nós temos aí o Baixo Egito, na região que nós também consideramos aí, chamamos de Delta do Egito, tá? E na região mais ao sul, aqui mais abaixo, nós temos o Alto Egito. Então, nessas regiões, né, foram se desenvolvendo aí o Egito. Por volta do ano de 3100 a.C., os dois reinos, eles se uniram sob a autoridade de um único e poderoso faraó. E aí entra então essas figuras tão comentadas, tão discutidas na história da humanidade. Então, na verdade, haviam dois reis, e esses reis vão se unir e tornar apenas um rei, tá? E aí nós temos também aqui do lado uma imagem que mostra para vocês com relação à coroa. Então, um rei tinha uma coroa diferente, vai combinar agora com a coroa do outro rei, e nós vamos ter então uma unificação, né, dessas duas coroas em uma só, tá certo? Então, a partir daí, né, começa a história dos grandes faraós do Egito. Poucas são as informações que nós temos desses primeiros faraós do Egito, e eu gostaria de falar a vocês a respeito, principalmente, né, das informações que nós temos a respeito do faraó, do rei Namer, tá? Então, o rei Namer teria sido aí o unificador dos reinos, né? Ele também era chamado de Menés, né, pelos antigos gregos, e foi, né, o primeiro faraó humano do Egito. Então o Egito começou aí a conhecer a figura, né, e o governo dos faraós através, né, do rei Namer. Também foi ele o fundador responsável aí pela cidade, pela origem aí de Mênfis, e ainda, né, pela introdução do culto ao deus crocodilo, né, chamado de Sobek, e o outro deus, que era o deus boi, né, chamado de Apis. Então nós vamos, né, observar aí que a partir deste primeiro faraó, né, eles passaram a organizar as dinastias. Foram mais de 33 dinastias de faraós que governaram o Egito durante esses quase, né, 3.500 anos de história, tá? Então, nesse primeiro milênio, né, os primeiros mil anos aí de governo dos faraós no Egito, eles tiveram aí um período de organização, de controle, né, principalmente territorial do reino. Isso foi muito importante. No segundo período, né, logo em seguida, passando esses primeiros 1000 anos, nós tivemos aí uma fase de enfraquecimento da autoridade real, que após 1580 a.C. foi se fortalecendo, e os faraós retornaram aí à estabilidade. Então nós tivemos um enfraquecimento, e logo após 1580 a.C., né, essa política, né, de estabilidade, de tranquilidade, levou, né, o Egito a se expandir também territorialmente. A partir daí, gente, nós tivemos aí a história do Egito passando novamente por uma mudança em 670 a.C. Nesse período, o reino foi sucessivamente dominado por diversos povos. Entre eles, nós tínhamos aí o domínio, né, dos assírios, dos persas, dos gregos e, finalmente, né, o domínio dos povos romanos nessa região, que vai, né, acabar aí dominando a região por volta do ano de 30 a.C. E agora trouxemos uma curiosidade. Isso aí. Nós aprendemos muitas coisas ao longo do tempo com os nossos antepassados. Muitas coisas nós, inclusive, aprendemos a técnica. E é sobre isso que nós vamos falar. A técnica é o modo de fazer alguma coisa. E aí, lá na civilização egípcia, eles utilizavam muito da técnica de recolhimento de água através de um objeto chamado chaduf, tá? Então, esse objeto, gente, esse equipamento,
servia para recolher a água dos rios e regar os jardins e as hortas. Quero que vocês observem essas imagens e vocês vão observar aí que os antigos egípcios, eles utilizavam deste instrumento, deste equipamento, para retirar as águas aí do rio Nilo, né? E com essas águas, então, poder irrigar as plantações, poder dar uma outra finalidade para esta água, levar para outro local. Então, essa era uma ferramenta utilizada e é utilizada até os dias atuais. Tem uma estrutura geralmente de madeira, mas nós sabemos que hoje nós temos, outras formas de recipiente, de outros materiais, mas na época era um recipiente utilizado, de madeira, com uma espécie de madeira aí que levava um contrapeso. Então, na outra ponta, tinha algo pesando e fazia levantar e abaixar, então, essa espécie aí de balde que vocês estão vendo, tá? Então, à medida que essa água era retirada, era então levada, era encaminhada para se utilizar ou para irrigar as plantas, para molhar as plantas, ou mesmo para o processo aí da irrigação, para estar levando a água a essas terras mais secas, mais distantes aí, promovendo aí o sucesso da agricultura no Antigo Egito. Então, o Shaduf, ele foi bastante utilizado no tempo antigo e ainda continua sendo utilizado, Então, a gente foi mudando aí de formato, mas ainda existem aí muitas pessoas utilizando desse sistema para a retirada da água dos rios. E hoje nós vamos ficando por aqui, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos descobrir um pouco mais a respeito da vida dos povos egípcios e mesopotâmicos. Vamos falar na próxima aula sobre a religião, sobre o processo de mumificação e sobre sociedade. Então, se você está novo por aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, pode se inscrever agora, tá certo? Um beijinho para vocês e até! Tchau!